boa imagem começa com uma boa modelagem. E nesse caso não é só pra rimar não, viu? Fala galera, tudo bem? Aqui é a Jana Rodrigues do Portfolio.arc e hoje a gente vai falar sobre modelagem. Eu sei que talvez esse assunto não seja tão legal quanto o processo de elaboração de uma imagem em si, só que é muito importante que a gente domine o processo de modelagem para conseguir chegar lá no Photoshop ou no V-Ray com um bom material para conseguir trabalhar e fazer uma imagem bacana a partir desse material. Tudo começa com a modelagem, então a gente não pode deixar esse processo de lado. Então nesse vídeo particularmente eu quis fazer a modelagem de uma galeria de arte que fica lá na Inglaterra, e aí já é um prédio que está feito e tudo, e aí a matéria-prima que eu achei para fazer essa modelagem foram JPGs, né? Imagens de plantas e cortes dessa galeria. Então eu vou mostrar não só algumas dicas de modelagem que vão ajudar qualquer modelagem de uma maneira geral, mas também algumas técnicas que você pode usar para fazer modelagens com essa matéria-prima, digamos assim, né? Que é uma imagem, não é um DXF, não é um arquivo vetorial, né? Um DXF, um DWG, que é como a gente costuma fazer. Lembrando que se você quiser baixar os arquivos desse tutorial para ir treinando aí em casa, é muito importante que você não só veja o tutorial, como também pratique, né? É muito importante a gente praticar. Eu vou deixar o link na descrição aí, você pode go nuts. Então, queria começar mostrando o projeto que a gente vai modelar aqui hoje, que é uma galeria de arte que fica em Wakefield, lá na Inglaterra. Mas é um projeto bem legal do David Chipperfield, é esse projeto aqui, ó. Então, ele tem alguns volumes, né? Tem aí umas diferenças, as cobertas elas são desniveladas. É um projeto bem bacana. E aí, bom, eu quis fazer esse projeto. E aí, fui pesquisando que tipo de material eu teria para fazer essa modelagem. E aí eu encontrei essa planta aqui, né? Eu até encontrei umas plantas mais detalhadas, como essa e essa outra aqui, mas eu acho que no geral, quando você pesquisa um projeto já existente para conseguir modelar, geralmente você acaba encontrando esse tipo de planta, que é uma planta mais simplificada. Então eu vou usar essa planta aqui para modelagem, porque eu acho que vai estar mais dentro da situação que as pessoas vão encontrar de uma maneira geral. Aqui no SketchUp, a primeira coisa é saber como importar esse JPEG. O SketchUp, se eu vier aqui em File, Importar, ele tem três opções aqui para importar uma imagem. Ele pode vir como imagem, ele pode vir como textura ou pode vir como nova foto adaptada. Nesse caso, é importante que você use o File Import para ter certeza que você está importando como imagem, porque você poderia muito bem ter vindo aqui e ter arrastado para dentro do arquivo, mas às vezes ele não vai importar como imagem, ele vai importar como uma dessas outras opções, e é importante que você tenha certeza que ele vem como imagem. Então eu vou vir aqui, File, Importar, vou clicar nessa plantinha aqui, que vai ser a que eu vou usar para o tutorial, vou colocar ela no ponto 0, depois vou escalar, e pronto, nós temos aqui a nossa imagem para modelar. Aí, uma coisa que o SketchUp faz, e não é por mal, né? Ele dá uma simplificada na imagem toda vida que a gente importa uma imagem para dentro do arquivo. Isso ele faz para conseguir deixar a viewport mais leve para a gente conseguir trabalhar, para a gente não sofrer tanto. Mas aí, nesse caso, como eu vou usar a imagem para desenhar as linhas, né, ter os limites da edificação, eu acho que é interessante conseguir ter um pouquinho mais de definição. Então, tem uma coisa que eu posso fazer, que é vir aqui em Janela, Preferências, OpenGL, é essa opção aqui, e selecionar essa opção Usar tamanho de textura máximo. Eu vou clicar ela aqui, ele vai dar um aviso, né, ele está avisando que isso talvez bugue a sua viewport. Eu vou dar um sim e clicar OK. Olha aí, como ele melhorou bastante aí a visualização da imagem.
E aí é muito importante, preciso colocar umas coisas piscando assim nessa hora na edição. É muito importante que você faça isso para uma planta só, ou para poucas plantas. Não é legal você ter 5 plantas e aí usar essa opção que provavelmente o seu SketchUp vai bugar. Mas assim, para uma planta, se você tem o seu arquivo, tem 1, 2 plantas, ele costuma funcionar bem. Só toma cuidado para, sei lá, de repente esquecer, deixar isso ligado para sempre e aí de repente seu SketchUp começa a bugar e você não sabe por que é. Geralmente, provavelmente vai ser porque essa opção tá ligada. Então, deixa um post-it aí, pendura alguma coisa para você lembrar de desligar isso depois, beleza? Pronto, agora que eu já tenho aqui uma planta, né, uma planta base para conseguir trabalhar, eu vou para a parte mais importante da modelagem, que é fechar as faces? Não, analisar a modelagem. Cara, eu sei que parece um pouco, assim, contraintuitivo isso, né, talvez. Mas toda vez que você começa a modelagem, o processo mais importante não é conseguir fechar as faces ou encontrar o plugin muito louco que vai te ajudar a fazer isso, a fazer alguma coisa específica, algum esquema secreto, algum código de programação, sei lá. Mas é você parar e analisar 2 coisas. Primeiro, o objetivo que você tem com essa modelagem, ou seja, qual peça gráfica que você vai elaborar com isso. Uma modelagem de uma imagem interna é totalmente diferente de uma imagem externa, que é totalmente diferente de uma explodida, que é totalmente diferente de um diagrama. Então, tudo depende. Então, é importante que você entenda o objetivo da sua modelagem. E segundo, analisar um pouco o projeto que você vai modelar. Parar um pouco, abrir os desenhos, abrir as fotos e entender quais as particularidades desse projeto. Parece bobagem, parece que eu estou perdendo tempo, mas na verdade é isso que faz eu conseguir ganhar muito tempo na modelagem, porque eu já vou pensando como eu posso fazer essa modelagem para maximizar o meu tempo, conseguir chegar no resultado com o menor tempo possível e da maneira mais fácil, não só mais rápido, como também mais fácil. Porque eu consigo analisar o que eu realmente preciso modelar, até que ponto eu preciso ir com essa maquete para conseguir chegar no resultado que eu quero. Então, eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que eu pensei essa modelagem, né? Como é que eu posso pensar essa modelagem. Bom, eu tenho alguns desenhos aqui. E uma coisa que já dá para notar de cara, tem até uma axonométrica aqui bem legal, bem esquemática, que mostra que esse projeto eles são bloquinhos, né? São alguns blocos separados, eles têm alturas diferentes, dá para ver isso na foto também, ó. São blocos com alturas diferentes, juntos, né? Eles estão todos juntinhos, cada um tem essa diferença de nível de coberta para um lado diferente. E o objetivo que eu quero ter com essa modelagem aqui é fazer um diagrama, ou eu queria fazer um tutorial de diagrama noturno, né, para vocês, mostrando como é que vocês podem fazer isso. E talvez uma colagem, né, uma colagem externa aqui. Então, analisando os objetivos e as particularidades do projeto, o que eu já tenho aqui de informação? Olha só. Nessa planta aqui, a gente consegue ver o tanto de parede interna que esse projeto tem. E para esses meus 2 objetivos, eu não preciso modelar as paredes internas. Eu preciso modelar só a parte externa. As alvenarias externas, as quadrias e o entorno. Mas seria legal ter o entorno. Esse projeto ele tem uma ponte. Aqui, ó, tem uma parte. Cadê a ponte? Ó, pronto. Ele tem uma ponte e tal, e eu acho bacana. Acho que pra colagem principalmente, essa coisa, porque a colagem trabalha muito com a simetria, acho que ficaria bem legal. Então acho legal fazer um pouco do entorno também. Então veja, não foi um processo muito difícil, né? A minha estratégia de modelagem é essa. Eu vou modelar paredes externas, não vou modelar nada interno porque eu não preciso, e vou fazer a modelagem porque esse projeto é assim. Eu vou fazer os bloquinhos separados, porque esse projeto tem os bloquinhos separados e aí eu vou conseguir trabalhar com as alturas diferentes.
sem sofrer muito. Se eu tivesse as paredes todas coladas, aí depois no final eu ia ter que fazer a altura de cada um, ia dar trabalho. Quando finalizar isso, vou fazer o caimento de cada bloquinho desse com a laje de coberto que ele vai ter. Alguns vão cair para um lado, outros vão cair para outro. Vou fazer as aberturas, no final vou fazer as aberturas e o entorno. Acabou-se, é isso aí, tá? Não demorei meia hora aqui falando sobre, analisando a modelagem, olhando coisinha por coisinha, não. É um processo muito rápido, mas isso faz você mudar o jogo da modelagem. O que tem de gente que vai fazer a imagem de um ambiente e aí modela o projeto inteiro para fazer um ambiente, não tá no gibi. E aí, quando você não para e faz esse processo, geralmente você perde tempo de dois jeitos. Você perde tempo na modelagem, porque você vai modelar coisa que você não vai usar depois. E você perde tempo renderizando, porque você vai deixar o seu arquivo maior do que ele precisa, com mais informação, com informação desnecessária, né? Ou seja, com mais informação do que ele precisa, e depois isso reflete em tempo de render. Por mais otimização que você tenha, se você tem muita informação no arquivo, o render vai demorar, porque o V-Ray vai ter que calcular baseado naquele modelo que ele tem. Então, você só tem benefícios parando e fazendo o que eu gosto de chamar de plano, né? De plano de modelagem, né? Hashtag plano de modelagem. Meu Deus do céu, eu virei youtuber real, velho. Tô criando hashtag. Bom, mas é isso aí. Então vamos lá. Vou chamar aqui a ferramenta lápis com o atalho que é a letra L e vou fechar aqui a minha primeira face. Vir aqui, tentando fazer aqui da maneira mais precisa que eu consigo. Fechei aqui a primeira face, vou vir com o offset. E beleza, ficou bem direitinho até, né? Vou inverter as faces e fazer um grupo. Uma coisa que pode ser legal, eu não gosto tanto, mas pode ser que ajude alguém aí. Se você quiser, na hora de fechar as faces, ver a parede embaixo, talvez se você queira ter muita precisão, talvez isso seja interessante. Você pode vir aqui na imagem, botão direito explodir. Aqui, na hora que você fecha a face, você consegue ver embaixo. Então você consegue dar o offset aqui, no meu caso, né? Você consegue dar o offset de uma maneira mais precisa, ó. Pronto, fechei. Essa daqui vai ser uma face. Aqui o negócio também acaba ficando com a textura da própria imagem, né? Dá um Ctrl G aqui, ó, tá vendo? Então vou ficar com a textura da própria imagem. Eu vou logo pintar aqui do material padrão, que eu não quero isso, mas pode ajudar alguém, né? Nessa situação aqui eu já tenho duas linhas e eu quero que elas encontrem certinho para quando eu subir os modelos não ter uma face encostando na outra. Digamos que eu fizesse aqui assim, né? Eu ia começar por essa, ia fazer aqui, depois eu ia vir aqui, aí na hora que eu fechasse aqui, nem fechou, né? Na hora que eu fechasse aqui, ó, ia ficar encontrando. Então o que eu posso fazer aqui para conseguir ter essa precisão? Ó, eu já tenho todas as linhas aqui, já fiz todas essas linhas, falta só fazer essa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a linha daqui pra cá, fiz a linha, aí eu vou puxar novamente e vou procurar esse cursor aqui, que é o cursor rosa, que ele faz uma linha de extensão a partir de uma linha que você já criou, né? Ou seja, é uma extensão. E aí você consegue ter a precisão de fechar isso sem ficar com uma face encostando na outra. Terminei aqui de fazer todas as alvenarias, vou criar a layer chamada alvenarias. Vou vir aqui nas informações da entidade e vou colocar todas elas para essa layer. Agora, quando eu clico, aparece aqui @alvenarias. Eu coloco arroba por uma questão de organização. Eu acho que fica mais fácil de identificar
todas as layers que eu criei. Às vezes a gente puxa coisa de outros arquivos, quando começa a trabalhar no arquivo muito extenso e nem tudo vai ter algum padrão. Eu gosto de usar o arroba, enfim. Já temos aqui, eu dei uma bloqueada na planta, eu vou desbloquear porque agora, se você não sabia para que essas plantas com escalinhas gráficas estavam por aí, o seu momento chegou. A gente vai usar essa escala gráfica para conseguir deixar isso que a gente modelou agora com escala real. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou chamar a ferramenta fita métrica e vejam aqui, por padrão, a fita métrica ela vem com o modo eixos. E aí, se eu clicar e arrastar, ele vai criar um eixo. E não é o que eu quero escalar todo o meu modelo para ficar na proporção certa do projeto lá que existe. Então eu vou chamar novamente a ferramenta fita métrica e eu preciso clicar no Ctrl. Vejam que quando eu cliquei no Ctrl, saiu aquele eixo que ficava embaixo da ferramenta fita métrica. Esse é o modo de escala da fita métrica. Então eu cliquei aqui no começo da escala gráfica, vou clicar no final, vejam aqui ó, que nesse modelo essa medida está com 61 centímetros e na verdade ela tem 10 metros, então vai aumentar muito aqui o nosso modelo. Vou clicar aqui no final, vejam aqui embaixo ó, que ele colocou, digite um valor para redimensionar o modelo, no caso aqui são 10 metros. Então vamos dar um sim aqui e beleza, dá um zoom extend para conseguir, ó, cresceu bastante aqui, né? Vamos dar uma olhada em como ficou a medida dessa escala gráfica e vejam aqui, ó, tá com 10 metros. Então nós temos a modelagem na proporção correta, né? Na proporção real do projeto. Ah, mas o projeto que eu tenho, a planta que eu achei não tinha escala gráfica. Eu acho que uma das plantas que eu achei é essa daqui. Essa daqui, por exemplo, não tem escala gráfica. Vamos dizer que foi a única planta que eu achei. Nesse caso, como você às vezes tem que ser um pouquinho criativo, né? Você tem que pensar, eu podia fazer pela proporção de uma foto, ver mais ou menos, modelar tudo no final, ver mais ou menos a proporção a partir de uma foto, de uma maquete, a partir de uma escala humana, né? Às vezes você consegue fazer isso. Se for um projeto que está construído, você pode ir lá no Google Earth, vou colocar aqui o nome da galeria. Pronto, fica aqui esse projeto, ó. Então o que eu faria aqui, se eu não tivesse a escala gráfica, eu ia vir aqui e ia fazer uma medida a maior e mais confiável que eu tivesse. Então eu viria aqui, dava um zoom, ia fazer isso, ó, deu mais ou menos 24 metros. Vamos ver lá no nosso modelo quanto é que tem. Claro, não vai ser o método, ó, 24,43, cara, é muito, né? Assim, não vai ficar 100% preciso, mas o que eu quero dizer com isso é, sabe, cara, quando você esbarrar numa dúvida, atropela a dúvida e vai embora. Pensa um pouco na maneira mais precisa que você, a maneira mais precisa que você tem de fazer aquilo e vai embora, entendeu? Não tem muito tempo pra ficar sofrendo com esse tipo de coisa, não. Atropela a dúvida e vai. Agora a gente precisa fazer as alturas, né? Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou inserir, eu achei um corte aqui, esse corte aqui, que eu vou usar para conseguir ter pelo menos a base das alturas dessa modelagem. Aí, para conseguir escalar esse corte, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui para ver mais ou menos quanto é que dá essa medida, 38,56, 38,5. Vamos fazer 38,56 para ser bem Caxias, né? E aí, para conseguir escalar essa planta sem escalar tudo que eu já tenho aqui no modelo, eu vou fazer um grupo. Então, eu vou criar aqui um sólido qualquer só para conseguir fazer um grupo com esse corte. Vou chamar novamente a fita métrica, vou clicar no Ctrl. Aí, vou vir aqui. Vir aqui
e colocar 38,56. Aí vejam, ó, por isso que eu fiz o grupo. Deseja redimensionar grupo ou componente ativo? Se eu não tivesse feito o grupo, a fita métrica ela ia redimensionar o modelo inteiro. E aí a planta e as alvenarias que a gente já tinha feito a escala direitinho, lá com a escala gráfica, iam sair da proporção certa. Agora que a gente já tem as alturas e as lajes aqui para poder fazer o corte, a pergunta é, como é que a gente faz essa inclinação sem sofrer? Quando eu comecei essa modelagem, eu achei que eu ia fazer uma coisa mais ou menos assim. De repente, pegar essas duas linhas, tentar dar um move. Se eu fizer no eixo, ele até vai, né? Ele até faz o que eu quero. Mas aí, ele começa a ficar com essas interseções aqui, é o que eu chamo de modelagem Frankenstein, né? Começa a ficar ruim, aí é quando começa a ficar ruim de você mexer na modelagem, porque começam a ter faces que o SketchUp não identifica tão bem, que você não consegue trabalhar de uma maneira tão legal. Então não acho que é muita vantagem fazer isso. Uma outra coisa que dava para fazer também, que eu ia chegar num resultado muito parecido, é um rotate. Posso selecionar essa face, selecionar essa outra e faço aqui um rotate. Mas vejam, ó, que o SketchUp fez essa linha no meio. Essa linha no meio significa que ele está dividindo essa face do polígono em duas. Então, é uma outra forma de modelagem Frankenstein aqui, que mais na frente pode me cobrar a conta. Então, a maneira que eu acho que é mais interessante fazer isso, ela dá um pouquinho mais de trabalho, mas é pensando que eu não vou ter retrabalho depois. Já que eu tenho essa laje coberta, eu vou dar um offset para ela vazar aqui do modelo, tá? Ela realmente ficar bem vazada, bem para fora. Vou deletar as partes de dentro. Então eu vou pegar esse plano e rotacionar ele nesse sentido, fazendo uma coisa mais ou menos assim, mais ou menos isso, beleza? E aí vou dar o push-pull para ele cobrir totalmente esse volume que eu criei. Beleza, então já tenho aqui os dois sólidos. Vou selecionar os dois e vou chamar a ferramenta subtrair. E pronto, tá aqui o nosso volume. Bom, aí vou dando uma olhada aqui, mais ou menos, e fazendo as aberturas. Eu também vou usar a mesma ferramenta que eu usei para fazer o corte, que vai ser o subtrair. Vou fazer um volume, usar o subtrair para conseguir fazer o furo aqui nos nossos sólidos, já que, né, é uma maneira... Tem várias maneiras de você fazer a abertura. Aqui, como já usei essa ferramenta subtrair, vou continuar usando ela para a gente ter o mesmo raciocínio de modelagem.